Bom, finalmente no meu último vídeo eu criei coragem pra falar sobre tudo aquilo que eu tinha passado e eu precisei sim de muita coragem porque eu não conseguia falar, eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo de ser, enfim, de ser vulnerável. Esse eu acho que é o medo das pessoas que não querem falar sobre isso, é o medo da vulnerabilidade, porque a gente já é tão vulnerável e quando a gente se expõe assim na internet, a gente acaba abrindo a nossa vida e pode vir coisas boas e pode vir coisas ruins. E ainda bem que eu só recebi coisas boas, eu agradeço muito por isso. Todas as mensagens de carinho, muito obrigada mesmo, me fizeram acreditar e ver que eu precisava compartilhar um pouquinho da minha história. E espero ter incentivado as pessoas a buscarem ajuda e a compartilhar também a história de vocês. Bom, o que eu quero falar aqui é como tudo isso começou, por que eu cheguei nesse nível de tristeza e ansiedade. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa ansiosa desde pequena. Eu cursei engenharia civil e é um curso muito difícil. E eu acho que na época da faculdade eu focava toda a minha ansiedade para estudar. Eu nunca peguei exame e eu sempre trabalhei durante a faculdade, então eu tava sempre a 220, era trabalho, o estágio, né, na época, e teve uma época que eu trabalhava meio-dia só, e aí estudava de noite, e teve uma época que eu trabalhava o dia inteiro, estudava todas as noites e tinha TCC ainda pra fazer. E eu ainda conseguia fazer Muay Thai, fazer yoga, então eu tava sempre muito a 220. Então eu acho que a minha ansiedade tinha um foco. E eu sempre fiz muita festa, eu não era aquela pessoa, nossa, que era a CDF que só vivia estudando. Quando precisava estudar, eu estudava, eu me focava, mas nos momentos que não tinha prova, eu fazia muita festa. Então eu sempre consegui conciliar muito bem. E aí eu fui levando minha faculdade. Quando eu me formei e aí eu me vi desempregada, a ansiedade começou a aumentar. E aí passou um mês, por aí, 2 meses, e eu comecei a trabalhar no Passo Fundo Shopping. E lá eu tava num nível de estresse gigantesco. Eu trabalhei executando 6 lojas e era pressão toda hora, o prazo era muito pequeno para entregar e foi absurdamente difícil, sabe? Trabalhar sob pressão. Eu aprendi muito, eu sou grata por essa oportunidade, mas eu vivia sob pressão. Era lojas que tinha que ser entregue num pequeno prazo, tinha muito detalhe, apesar de ser lojas pequenas, eram cheias de detalhes e eram 6 lojas, então todas elas tinham os mesmos problemas, as mesmas coisas para resolver, e eu tava sempre correndo. E aí quando tudo isso acabou, ali por novembro, eu tive que parar e aí a minha ansiedade voltou. Eu comecei a ter crises de pânico e comecei a rever algumas coisas na minha vida. É isso mesmo que eu quero pra minha vida? É essa rotina insana? Será que é mesmo essa profissão que eu escolhi? E aí começou as crises existenciais também de por que será que eu escolhi engenharia? Será que realmente era isso? E as pessoas falam, tá, mas por que você não desistiu durante a faculdade? Porque eu sempre fui bem, eu sempre fui levando a engenharia, eu sempre gostei, sabe? É uma coisa que eu me identifico, é uma coisa que eu amo muito a engenharia, mas da forma que eu tava trabalhando não era, eu não me identificava mais com aquilo. E aí então passou um tempo, o desemprego continuou e eu continuava com aquela crise existencial se era realmente aquilo que eu queria fazer. E não era só difícil pra mim, muita gente que tá na engenharia até hoje sabe o quanto tá difícil. E aí passou um tempo, eu voltei a trabalhar na área, voltei a fazer uns cursos, mas já não era mais aquilo que me chamava, sabe? Então era muito difícil entender todo esse sentimento dentro de mim, o que eu vim fazer aqui na Terra. Será que é realmente isso que eu vim fazer? É obra? É lidar com pedreiro, com homens de obra? Será que é realmente isso que eu quero? E aí começou muita dúvida, muitos questionamentos. E até hoje, pra mim, eu entendo que essa fase foi muito difícil, sabe? É muito difícil relembrar tudo isso. É muito difícil hoje parar e sentar e relembrar tudo que eu vivi. Mas aconteceu por um motivo muito maior. Me veio fazer repensar muitas coisas. Porque quando a gente escolhe uma profissão, a gente é muito novo. A gente sai do ensino médio com uma cabecinha de ovo de 17 anos e sai pro mundo para escolher uma profissão. E aí eu entendi que, por mais que eu ame muito engenharia, a minha missão é muito maior.
eu posso sim ser uma engenheira e eu vou aproveitar todos os conhecimentos que eu tenho da engenharia para o resto da minha vida. Eu posso fazer o que eu quiser com esse conhecimento e desenvolveu muito meu raciocínio, minha capacidade lógica. Eu sou outra pessoa depois da engenharia, mas eu preciso também desse lado humano, eu preciso desenvolver a cura das pessoas. E passando por toda essa fase conturbada, foi aí que eu comecei a entender minha missão e me aceitar. E aí eu acho que eu preciso falar disso num outro vídeo para não ficar muito extenso. Mas foi nesse período que começou toda essa ansiedade, toda essa minha dúvida e do porquê e o que eu vim fazer aqui na Terra. Eu acho que alguns gatilhos despertam ansiedade, depressão, medo, angústias, crises. E eu acho que o meu foi o desemprego que me fez pensar se era realmente aquilo, porque se eu tivesse trabalhando toda hora na correria, naquele nível que eu tava de estresse, quem sabe eu não ia parar e repensar, eu só ia seguir o fluxo, eu só ia seguir, e uma hora eu ia explodir, eu ia enlouquecer. Então a vida me deu a oportunidade de parar e repensar se era realmente aquilo, e eu sou grata hoje por ela ter me feito parar, frear e repensar. E aí tem outros métodos, às vezes, que a vida usa, às vezes é um acidente, às vezes é uma perda, e a gente passa por momentos conturbados para revisar o que a gente está fazendo da nossa vida. Quais são os sinais que a vida está te dando para você repensar se você está no caminho certo, se você está fazendo o que você gosta? Então repense isso e analisa, porque a vida sempre tá te mandando sinais.